três marcadores. Então, se ele tomar uma decisão isolada, ele vai comprometer todo o sistema defensivo, porque a marcação quadrante, ele vai fechar a linha de passe. E para fechar a linha de passe, é muito importante que o posicionamento seja feito corretamente. 1 metro para cá, 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, 1 metro para frente e 1 metro para trás, faz muita diferença na marcação quadrante. Então, esse é o nosso checklist. Deixa eu ver se tem alguém aqui na espera. Não. Então, aqui nós temos, quando o quadrante já se definiu pelo lado forte, o lado forte é o lado da bola, e o lado fraco é o lado contrário da bola. Então, o quadrante ele vai ter o primeiro homem aqui, ó, que é o número 3 de azul, que é o primeiro homem da abordagem, ele vai estar fechando a diagonal. Aí nós vamos ter o número 5 de azul aqui fechando o paralelo. Então, é o que eu falo, um por dentro e um por fora. Nós vamos ter o número 2 aqui na primeira linha, que geralmente é o pivô. Ele vai pegar a mesma linha do número 3, então ele vai procurar ficar na mesma linha um pouquinho à frente, né, para tentar também interceptar esse passe de ala a ala. E nós vamos ter o ala oposto fechando a diagonal, né, que é o jogador que ajuda a fechar essa diagonal e também vai ter a função de pegar o homem que para no meio da zona aqui. Né? Então, esse é o posicionamento do lado forte. Depois a gente vai ver a questão aqui da paralela, se tem necessidade desse jogador fechar toda a paralela ou não. Quando tem um jogador atacante na paralela, o que eu chamo de ala cheia, né? Então, se tem um atacante, a gente tem a ala cheia, o posicionamento correto dele é fechar a paralela. Se não tem um atacante, que eu chamo de ala vazia, esse jogador pode fazer a cobertura por dentro. Não tem necessidade dele ficar por fora. Não tem necessidade dele ir para a ala. Né? Se ele ficar por dentro, que a ala está vazia, também não tem necessidade do ala oposto vir da metade da quadra aqui, ó, que está pela linha amarela, para cá. Ele já pode ficar um pouco mais solto lá. Então, a questão da ala cheia e da ala vazia também é importante para o ajuste desse posicionamento. O nosso sonho, quem marca quadrante, é ter essa sincronia de movimento, né? Onde o movimento de um puxa o movimento dos outros jogadores. Aqui, eles estão conectados, né? Tem treinador que utiliza o elástico, né? Amarra na cintura dos atletas o elástico, utiliza fazer essa movimentação, né? Eu nunca fiz, às vezes dá vontade de amarrar mesmo os caras com corda, né? Mas eu nunca utilizei. Mas essa sincronia de movimento é o que o treinamento vai tentar buscar. Aqui, vou mostrar para vocês, na animação, e depois a gente vai para jogo, essa questão aqui da movimentação da marcação quadrante. Então, vê que no primeiro momento, o ataque está armando com 3, a bola vai lá na ala e a defesa ela não vai já virar 2 linhas. Ó. Isso eu estou falando da forma que eu utilizo, tá? Quando nesse primeiro momento aqui que o ataque está armando com 3, a marcação está marcando igualzinho, idêntico à marcação individual. O back está preocupado com o pivô, esse jogador aqui ele não vai fazer indução, ele vai ter que se garantir no 1 contra 1, porque nesse primeiro momento, se ele toma um drible na ala, o back ele vai fazer uma cobertura reativa, ou seja, ele só vai lá depois do drible. Ele não vai estar um tempo antes como a marcação quadrante. E o ala oposto aqui, ele vai dar 2 passos para dentro, ele não já vai lá fechar toda a diagonal, porque tem 3 jogadores na armação do jogo. Né? Só vai ter o lado forte quando um jogador infiltra. Então, você vê aí na animação que a defesa ela não fez balanço. Quando tem essa infiltração, quando fica no 2-2 o ataque, aí sim a defesa vai fazer a movimentação que a gente viu ali
marcado com um jogador que está abordando o homem da bola, fechando diagonal, a ala cheia, paralela fechada, o jogador ali, que geralmente é o pivô, número 2, na mesma linha, ou um pouquinho à frente, ajudando a fechar o meio da zona, e o número 4 aqui fazendo a ala oposta. Esse jogador que está entrando no meio da zona, depois a gente tem uma situação do jogo, né? Se ele entrar no meio da zona, quem marca ele é o ala oposto, então o ala oposto vai marcar ele, mas ele entrou no meio da zona, o ala oposto já não vai colar nele, ele vai entrar junto com a bola, né? Então, no momento do passe na trajetória, ele chega e abordando, né? Abordando de dentro para fora para levar esse jogador aqui para o lado forte da defesa e para ter ajuda. Então, se ele entrar no meio da zona, é o número 4 aqui, o ala oposto, que vai marcar ele. Vai marcar ele só quando a bola entrar, não marca antes. Porque se ele vir também aqui para o meio da zona, a gente vai deixar o lado fraco muito vulnerável. Então, dessa forma, no primeiro momento do ataque, quando está armando com 3, depois a gente vai falar do 4-0 ali, na imagem de jogo, é dessa maneira aqui que a defesa marca, né? O comportamento é esse, para levar para o 2-2. Aí, quando vira 2-2, aí você pode usar os gatilhos, aí a defesa fica mais ativa, já pode atacar o homem da bola. A gente vai ver ali em situação de jogo como é que vai funcionar esse gatilho. A gente tem lá, ó, de novo, ó, primeiro momento, desmanchou. Aí nós temos aí questão que a gente já viu do lado forte e lado fraco. Quando a bola atravessa, como é que a defesa funciona? Quando ela. Vou até voltar um pouquinho aqui. Ó. Quando ela está no 2-2, ela já está do lado forte e lado fraco. Quando essa bola viaja de ala a ala, quem vai atrás dessa bola é o homem do meio aqui. Né? Então, se tem uma coisa que nunca vai mudar, isso não vai mudar, é que a bola sempre vai ser mais rápida que o jogador. Né? Então, quando a bola atravessa de ala a ala aqui, ó, do número 3 para o número 2 lá em cima, esse jogador do meio, ele sempre vai estar atrasado em relação à bola, ele vai chegar atrasado lá. Só que qual que é a correção disso? Ele não tem que abordar fechando a diagonal? Ele vai abordar fechando a diagonal e o número 4, ele vai para o corredor, mas ele já vai subindo. Por quê? Porque aqui é o momento que a gente pode fazer a indução. Ó. Ele entra na diagonal, empurra o jogador para o ataque, o número 4 já vem para a cobertura, o número 5 passa a ser a cobertura da cobertura, e o número 3 ele vem fechar o meio da zona, para fazer um triângulo defensivo. Então, é assim ó, que a defesa vai funcionando. Aqui é a mesma questão que eu falei lá em deslocamento, mas aqui é já do lado que está a defesa. Quando o jogador ele resolve entrar no ataque, então ele vai tentar o drible pela ala, vai tentar carregar a bola pela ala, o número 4 já subiu para fazer a cobertura, esse número 5 aqui, ó, que era o pivô, que era o homem do meio, basta ele acompanhar a linha da bola para ficar atrás da linha da bola, né? Se tiver um jogador no meio, ele encurta, se não, ele pode voltar pelo meio mesmo, não tem problema. E o número 2, ele passa a ser a cobertura da cobertura. Tanto ele pode cobrir pela ala, quanto ele pode cobrir por dentro. E aí a gente fecha o triângulo defensivo aqui. É uma marcação aonde quando ela começa a ficar aprimorada, quando ela começa a ter um tempo bom, ela pode, em determinados momentos, até escolher o momento que o ataque de fato vai atacar, né? Oferecer, induzir para o ataque entrar na defesa, para um lugar e para uma zona onde já está preparada ali toda a questão da cobertura, a questão de posicionamento, para que ela consiga neutralizar. É importante, veja aqui a situação, né? E tem um ponto. Quando a gente olha aqui na animação, você vê que a proporção de quadra para jogador, para as bolinhas, é muito desproporcional. Quando a gente olha a animação, parece que é uma defesa extremamente vulnerável, que qualquer bola entrar e que tem espaço para fazer o que quiser. Quando a gente colocar a imagem do jogo, vocês vão ver que não é bem assim. Né? E é importante para a defesa, sempre quando a gente fala de lado forte e a bola entrar, o ataque entrar por esse lado forte, a bola não pode sair do lado forte.
né? Porque do outro lado, sim, ela está vulnerável. Então, a bola tem que... o ataque tem que ser acelerado pelo lado forte da defesa. Porque o quadrante, ele tenta, no mínimo, ter igualdade numérica. E, na maior parte das vezes, ter vantagem numérica. Por exemplo, a gente tem um jogo aqui de 4-3, como poderia ser de 4-2. Então, a vantagem numérica, esse é o que o quadrante busca também, ter essa vantagem numérica, ou na primeira linha, ou na sequência dos movimentos, mas ela procura ter igualdade e vantagem, e nunca desigualdade numérica. Uma outra coisa que acontece com o quadrante, quando a gente está vendo, quando a gente vê esse desenho aqui, ó, e esse desenho, ele acontece invariavelmente no jogo, com qualquer tipo de defesa. A gente vai ver lá uma defesa, um quadrado, né? E aí a gente vê assim o comentário ou do narrador ou do comentarista, ó, tal time está marcando o quadrante, porque ele visualizou só o desenho. O que define o quadrante não é o desenho, é o funcionamento, né? Então a equipe faz esse desenho aqui, ó, tá marcando o quadrante, né? E não tá. Isso aí vai acontecer com qualquer tipo de defesa. Pode assistir qualquer jogo que você vai ver esse formato de defesa em algum momento. E nem por isso essa defesa vai estar marcando um sistema de coberturas. Então, aqui, a gente está fazendo algumas situações que acontecem, ó, essa bola aérea. Se essa bola aqui, na animação, seria uma bola aérea, né? Porque a linha de passe está fechada por uma bola no chão. Então, uma bola aérea aqui, nesse caso, ó, só entraria a bola pelo alto. Ó. Então, uma bola aérea, se ela for uma bola curta que seria entre as duas linhas, quem faz a correção não é o número 5. O número 5 aqui vai estar atrasado em relação com a bola que já passou do campo visual dele, né? Aqui ele já está tomando uma bola nas costas. Quem vai fazer essa correção é o número 3, que é o jogador que vai vir de frente. E o número 2 vai vir para a cobertura, e o número 5 volta para o meio, e o número 4 lá para o oposto, desce para a diagonal. Aí, aqui, ó, vê como as fases defensivas são importantes. Essa bola aqui, se ele for chegar no tempo correto ali de cortar essa bola, senão ele vai temporizar. Por quê? Porque o número 12 aqui, e esse 12 aqui não é o Falcão, esse cara vai ter que consertar essa bola aérea, ou seja, vai ter que dominar, colocar ela no chão. E ele ajusta, ele temporizando aqui, faz o ajuste da defesa se posicionar novamente e fazer as correções necessárias. Então, ver como a boa leitura do defensor, né, o entendimento, as fases defensivas vão auxiliar ele nessas tomadas de decisões aqui para fazer as correções da defesa. Porque quando a gente fala numa bola que quebrou a primeira linha, uma bola que entrou, já quebrou na primeira linha, a gente já está falando de correções, da defesa se corrigindo. Então, quando acontece esse tipo de situação, é assim que ela se corrige. A questão, ó, de que a bola entra na paralela, né? Você vê que ela está cheia. O objetivo é que ela não entre, mas ela acaba entrando. Aí a defesa, ela já está numa correção aqui. E a bola já entrou atrás da segunda linha. Por isso que quando a ala está cheia, esse cara aqui, ó, ele é obrigado a fechar a paralela. Se a bola entrar por cima, beleza, o número 13 vai ter que corrigir essa bola. E o número 13 não é o cara que vai fazer o gol. Né? Dificilmente o número 13 é o cara que vai fazer o gol. Vai ser o número 12, vai ser o número 7, talvez o número 14 numa infiltração. Mas o 5, mais o 13, não é o cara do gol. Então, quando essa bola entra atrás da segunda linha, como é que é feita essa correção da defesa? Quem vai atrás da bola continua sendo o número 2. Né? O número 3, ele passa a ser o cara que vai fechar a linha de passe do segundo pau. Então, ele vem aqui para o primeiro pau e ele vai fechar
essa linha de passe junto com o goleiro por dentro, ele por fora. O número 4 que estava na ala corre para dentro, e o número 5, que é o homem do meio, ele volta acompanhando a linha da bola até onde ele puder. Né? Se o número 13 aqui consegue dominar e já ganhar a vantagem do 2 e começa a invadir, o número 3, aí ele sai. Aí ele começa a sair para atacar o homem da bola. Né? Por quê? Porque quando ele começa a entrar com a bola, né, tudo é a questão do futsal, né? De tempo e espaço. Ele conseguiu um espaço. Para ele conseguir arrumar essa bola, ele vai precisar de tempo. O tempo vai ajustar a defesa num novo espaço. Né? Então você vê que é essa luta constante. O ataque tentando um espaço, ganhar um espaço, e a defesa tentando corrigir isso. Se ele invadir com a bola, o 3 vai. Se ele não invadir, ele fecha a linha de passe. É a mesma situação do goleiro linha. Quando o ataque consegue cortar o passe, a defesa ela tenta retardar o ataque na questão do goleiro linha para fechar a linha de passe. Ela não vai continuar acelerando o ataque. Aqui, a defesa ela está em desequilíbrio, não numérico, na questão do goleiro linha, mas na questão de que a bola já rompeu as duas linhas de marcação. Então, ela precisa se corrigir. Qual que é a ideia aqui? A ideia é oferecer um passe para o homem da bola. Qual o passe que eu estou oferecendo? Passe para trás. Essa é a ideia principal. Fechar a linha de passe, fazer a correção e a recuperação do número 2, e aí ver que ele vem por dentro. O número 4 desce para auxiliar essa bola aqui do passe para trás aqui na marca do pênalti, e eu abro a ala para que esse jogador tenha essa opção e seja a melhor opção dele, passar a bola para o número 14. Passou para o número 14, eu já tenho os 4 jogadores atrás da linha da bola. Tá? Então, uma desvantagem onde a defesa tem que fazer a recuperação. Tranquilo? Flavinho, Se eu não chegar, como é que tu chama? Como é que tu chama aquele número 5? Não, ele quantos vai para aqui já então o jogo, vamos pro jogo, ó. Aqui, ó, o jogador aparece na imagem, a imagem é muito fechada. Esse jogo aqui é contra o futuro time do Paulinho Gambier, Santa Rosa. Foi o primeiro jogo meu no comando do Horizontina. Então, aqui eles estão fazendo um 4-0. O jogador não aparece na imagem aqui, mas ele está no 4-0. Eu vou mostrar para vocês como eu gosto de marcar o 4-0, tá? E aí como isso vai virar, como iria virar isso o quadrante. Então nós temos 4 jogadores aqui na frente da nossa primeira linha. Então a gente sabe o que está acontecendo. Tá? Quando acontece 4-0, eu gosto que marque assim, ó. O homem do meio aqui, que geralmente é o pivô, ele vai marcar os números, não eu quero. Se um cara ditar, eu ali um duelo aqui, um novo desenho de ataque. Então lá, aqui importante, nós já temos um duelo aqui, ó, um contra um na ala. Então é importante as fases defensivas. Fez o passe, ó. Você viu que já tem infiltração, gatilho, passe para frente, passe para trás, desculpa, defesa para frente. Você vê que viaja o tempo da bola e aqui já a gente já está com uma marcação bem agressiva e já fez uma transição defensiva aqui, ó, da linha 4 que eu chamo, que seria lá a meia quadra que eu uso, para a linha 2, que é a marcação alta, né, saindo da baixa para alta. De novo, o desenho do 4-0. Então, nós vamos ter uma infiltração agora da ala para o meio. Ó. Quem que pegou esse jogador que infiltrou? O Beck. Né? E aí o desenho já vai se encaixar de novo. O ataque aqui já não é 4-0. Agora o ataque aqui já é 3-1. Passe para trás. Defesa para frente. Mais uma transição dentro do gatilho que estava determinado. Ah, Flavinho, mas esse passe para trás, defesa para frente,
É 100% do jogo? É todo momento? É contra qualquer adversário? Depende. Esse estava dentro da estratégia do jogo. Vamos ver que aqui ele já está fechando uma linha de passe, ó. Bola para trás. Viajou no tempo certo, ó. Viajou com a bola, deixou o jogador de lado. Aqui, ó. Aqui a gente já está uma outra estratégia de jogo. Aqui a gente já está no quadrante mesmo. Então aqui a gente já está numa defesa quadrante. Tu vê o placar lá estava 3-0. Esse jogo aqui vai acabar 3-3. Depois eu vou colocar alguns momentos do quadrante do último jogo, da final, daquele mesmo jogo que a gente viu. O primeiro jogo, reparem, é o primeiro jogo que o meu time está marcando o quadrante. Repara, e depois, quando vocês verem o segundo, a diferença de comportamento dos jogadores. Aqui é visível que eles não estão tão seguros assim. Ó. Então, aqui, ó, lembra que eu falei, ala cheia e ala vazia? A ala está vazia, não tem necessidade de ele estar na ala. Mas aqui ele não consegue fazer cobertura. Ele teria que estar aqui onde está a seta. Ó. Estaria por dentro. Se o jogador dele para a ala, ele faria a cobertura. Tá? Então, aqui ele está posicionado de forma errada. Ele teria que estar um pouco mais para dentro lá e mais próximo da primeira linha. Ali o duelo do 1 contra 1. Você vê o passe na ala. Como tinha 3 na armação, o homem do meio não foi. Você vê que a defesa não está tão compacta assim. Né? A questão ó, da ultrapassagem na ala. Aí é a questão de se definir. Por exemplo, essa é a exceção da regra. Porque se esse jogador faz a ultrapassagem aqui, se ele faz a ultrapassagem aqui, faz um desequilíbrio muito grande para a defesa girar. Então, quando tem a ultrapassagem pelo corredor, o jogador que está marcando, esse jogador que fez o passe ultrapassa, ele vai acompanhar. Aí, a definição, ele volta marcando a bola e o jogador que está marcando o pivô lá, ele vai pegar o jogador que faz a ultrapassagem ou ele vai até o final. Aí a definição é de cada treinador. Eu prefiro que esse cara volte marcando a bola e esse pegue o jogador que vai fazer a ultrapassagem. Meu Deus. Aqui, ó, nós vamos tomar o 3-1. Tomada de decisão errada do defensor. Ó. Ele vai tentar interceptar essa bola aqui. Você vê que a defesa, o ataque ainda está 3-1, então não tinha necessidade de acelerar tanto. Né? Ele poderia aqui ter temporizado, só deixado o jogador ficar com a bola. Então ele vai tomar uma tomada de decisão errada aqui, ó. Vai chegar atrasado, ó, e aí a gente tem um desequilíbrio aqui defensivo. E o preço é alto. A gente acaba tomando gol. Acompanhou a, a diferença, ó. A infiltração aqui, ela é por dentro, ó, não é pela ala. Ele não tem que acompanhar, ó, é por dentro. Ó. Aqui, ele iria vir para a zona do ala oposto. E ele poderia ter continuado aqui, ó, o meu marcador. Ele erra, ele acompanha. Mar... Percebe a diferença? A ultrapassagem não foi pela ala, foi por dentro. Por dentro o ala oposto pega. Porque o ataque, né? O ataque ele tá tocando de zona. O jogador saiu da zona que ele estava lá na armação do jogo, à zona da segunda linha. Então você vê que aqui a defesa nossa, ela ainda está bem insegura para o primeiro jogo. Aí usou o gatilho, a defesa já fez uma transição, já subiu, foi pressionar lá em cima.
aqui já é o último jogo. Olha a diferença do comportamento dos jogadores, né? Já da segurança, já vai ter erro, vou mostrar um erro para vocês, só que a defesa se corrige, né? E ela está muito mais equilibrada, muito mais tranquila para defender. Porque esse jogador aqui, ó, ele tenta ganhar a primeira linha, por isso que ele se desce mais, ó, né? Não precisava a segunda linha ficar tão longe. Ficou com a bola e ele vai abordar, né? Poderia aproveitar melhor o contra-ataque, ó. Já teria dado um contra-ataque aqui. Esse jogo aqui a gente perde. A gente tinha ganhado o jogo de 3-1, primeiro jogo da final em casa. A gente perde de 1-0 esse jogo aqui. A prorrogação é 0-0 e a gente leva nos pênaltis o título. Aqui, ó, a questão, se o jogador, isso acontece demais contra o quadrante, né? O jogador, ele sai, ele faz a voltinha atrás aqui do pivô, né? Então ele sai do campo visual e volta. Se ele volta, aí quem é responsável pela marcação quando o jogador está próximo da primeira linha é esse jogador aqui, ó, é o pivô, né? Ele que vai marcar esse jogador, não é o ala oposto. O ala oposto vai pegar o cara que entra no meio da zona. Quando o cara entra aqui perto da primeira linha, é a primeira linha que vai defender. Geralmente o homem do meio, porque ele entra pelas costas do homem do meio. Esse cara aqui, como aquele passou pertinho, e você vê que tem um contato ali, né? Ele usa o braço para esse contato. Ele consegue já perceber. Senão, o comando que a defesa usa, que eu uso aqui na nossa defesa, é meio. Quando a primeira linha ouve a palavra meio, já sabe que tem um jogador infiltrando ali pelas costas. Então, aqui, ó, diferente da cobertura, ó, ala vazia. Onde está a cobertura? A cobertura está por dentro e está bem próximo da primeira linha. Diferente lá do que a gente viu no vídeo do primeiro jogo. O ala oposto está por dentro, primeira linha aqui, tudo bonitinho como teria que ser. Só faltou induzir mais, já para fazer o 2 contra 1 lá. Você vê, ó, aqui o ala oposto, como a defesa teve que girar, o ala oposto ele já está marcando o pivô. Então lembra que eu falei lá a dificuldade inicial que o Beck tinha para soltar, aqui já é tudo de forma natural acontecendo, né? Hoje marcação, retomada de bola. Aqui, ó, ele vai acompanhar, não tinha necessidade. Esse aqui está marcando o homem da bola, ele teria que marcar a posição, a defesa girar. Mas tudo bem, é o que eu falo. Às vezes o jogador esquece, às vezes a concentração não está tão mal, às vezes ele vai errar, normal. A questão é como a defesa vai se corrigir. Isso mostra o entendimento do que está acontecendo. Errar faz parte, ó. Você vê que ele já procurou, já achou o posicionamento dele de novo e vida que segue. Vocês, quando a gente mostra ali na animação, parece que tem muito espaço. Quando a gente vê no jogo, esse espaço já desaparece, né? Já não é tão simples assim entrar na defesa como na animação ali parece. Estão ali, ó. Você vê que um jogador com os dois atacantes próximos, e isso eu gosto de usar também, tanto na alta quanto na baixa, né? Na marcação, você vê que aqui, ó, ele vai marcar os dois sozinho. Sozinho ele vai marcar os dois atacantes, porque próximo ele marca a bola.